Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de História de Goiás aqui no Dinâmico Online. Aqui embaixo eu vou colocar para você um mapa do tempo, digamos assim, né? Uma cronologia, para que você possa entender exatamente onde nós estamos dentro dos nossos projetos das videoaulas. É importante que você se localize na história, pois os vestibulares como a UniRV e vestibulares locais que cobram História de Goiás e concursos públicos cobram de você a capacidade de entender onde localiza-se no tempo os eventos que nós vamos falar, ok? Fica comigo, depois da vinheta nós vamos falar sobre Goiás no período republicano. A proclamação da República em 1889 chegou a Goiás de forma tardia e silenciosa. A notícia só chegou ao território goiano no dia 28 de novembro e não houve reação popular nem resistência organizada. Na prática, pouco mudou. Os antigos chefes políticos, grandes proprietários, burocratas imperiais e oligarquias locais continuaram no comando, agora sob uma nova roupagem institucional, o coronelismo, o clientelismo e a exclusão política, que se mantiveram como pilares do poder. O primeiro governador da nova ordem republicana foi nomeado por Deodoro da Fonseca. Logo vieram nomes como Joaquim Bonifácio de Siqueira e Antônio Caiado, representando claramente os interesses da elite rural. Veja aqui a imagem do Totó Caiado. Te lembrou alguém? Em 1894, José Xavier de Almeida assumiu o poder com o apoio dos Bulhões. Esses governos expressavam a força de famílias como os Caiado, Bulhões, Fleury e Almeida, que se revezavam no controle do Estado, com domínio absoluto sobre a administração, a justiça e a estrutura política do Estado. A estrutura política de Goiás durante a Primeira República foi marcada pelo coronelismo, isso você já sabe. Domínio da terra, controle da política local, manipulação eleitoral e a violência privada por meio dos chamados jagunços. Mas, ao invés de guerra constante, as elites buscavam manter uma política chamada de congraçamento, um acordo informal entre as famílias rivais que se alternavam pacificamente no poder, em troca de favores e influência futura. Esse pacto impedia a ascensão de novos grupos e transformava o Estado em propriedade rotativa das oligarquias. Isso lembra muito a política do café com leite, em que Minas Gerais e São Paulo também tinham um acordo muito parecido. A aparente instabilidade oligárquica em Goiás ruiu em 1909, com um conflito armado entre os grupos liderados por Leopoldo de Bulhões e Totó Caiado, contra os xavieristas. O estopim foi a posse de Miguel da Rocha Lima, que rompeu com o acordo do congraçamento ao indicar como sucessor Hermenegenildo Lopes de Moraes. Isso contrariou o equilíbrio esperado entre as famílias dominantes. Em resposta, os Bulhões e os Caiados se aliaram e iniciaram uma revolta armada. Observe uma imagem da revolta de 1909 aqui. Em Tumbiara, na divisa com Minas Gerais, foi usada para a entrada de armamentos e articulações externas, por exemplo. Tropas estaduais foram mobilizadas e os combates só se intensificaram cada vez mais. Esse episódio ele revelou o quê? Que o pacto oligárquico da Primeira República era muito frágil e podia se romper quando os interesses familiares eram ameaçados. Já em 1912, no atual município de Pirenópolis, surge uma liderança popular. Você conhece Antônio Conselheiro, pois eu vou te dizer, Benedita Cipriano Gomes, mais conhecida como Santa Dica, mulher negra, analfabeta, líder religiosa e curandeira, reuniu centenas de seguidores pobres, camponeses, ex-escravizados e marginalizados, com promessas de cura, justiça e visão profética. Então, o messianismo não aconteceu só no Nordeste ou só no contestado. Assustada com seu prestígio, a elite local, por exemplo, pressionou o governo estadual e buscou prender sem acusações fundamentadas aqueles que eram membros do movimento. A Santa Dica é lembrada até hoje como um símbolo da religiosidade afro-goiana, da resistência camponesa e da exclusão social no interior do Brasil. Outra revolta que vale a pena ter a sua atenção durante esse período da República é a Coluna Caiado, uma milícia armada usada pela família com o mesmo nome para impor prefeitos, intimidar opositores e controlar o sudoeste goiano. A Coluna Caiado simbolizava a violência como instrumento legítimo de poder político.
A atuação dessa milícia demonstra que o Estado se confundia com os interesses dos coronéis e que a repressão era uma prática cotidiana contra camponeses, adversários políticos e comunidades inteiras. Existiu, inclusive, um planejamento de combater a Coluna Prestes, tão famosa aí durante esse período. Um outro ponto importante é falar sobre a Revolução de 30. A Revolução de 30 colocou Getúlio Vargas no poder após impedir a posse de Júlio Prestes. Goiás, que havia votado contra Vargas, viu seu governador deposto. No lugar foi nomeado o médico Pedro Ludovico Teixeira, ligado ao positivismo, defensor da modernização e visto como um estranho pelas oligarquias goianas. Pedro Ludovico era da confiança de Vargas e a nomeação dele faz parte de uma política que a gente chama de política de interventores durante o período Vargas. A chegada de Ludovico desencadeou revoltas armadas em cidades como Goiás Velho, a cidade de Goiás, e Catalão. As velhas elites reagiram, mas Ludovico reprimiu duramente todas elas. Prendeu opositores, dissolveu câmaras municipais e controlou a imprensa, redesenhando completamente o poder local. Mesmo enfrentando resistência de setores do judiciário, Ludovico manteve o controle com o apoio do governo central e reorganizou a política goiana em torno de si. Ele foi o único líder durante o período Vargas que ficou todo o período do governo de Vargas, os 15 anos. Ludovico propôs a mudança da capital estadual. A antiga cidade de Goiás era criticada por seu isolamento, pela resistência à modernização e o foco das elites estarem lá. Em 24 de outubro de 33 foi lançada a pedra fundamental da nova capital, a cidade de Goiânia. Como você pode observar na imagem, os irmãos Coimbra Bueno foram, inclusive, chamados para ajudar no loteamento. Por isso, inclusive, que existe o setor Bueno hoje lá em Goiânia. Esse projeto centralizador de Vargas, ele foi oficialmente colocado em 1937, quando a cidade foi oficializada como capital do estado de Goiás. Pedro Ludovico estruturou seu grupo em torno de cargos públicos, por exemplo. Jornais oficiais, obras estatais e alianças técnicas. Ele excluiu a velha elite rural, buscou o apoio dos setores médios urbanos e, com isso, centralizou cada vez mais o poder em suas mãos. Ele, como interventor, intensificou a repressão, censura, controle dos sindicatos, reprimiu adversários políticos. Então, a política em Goiás passou a ser diretamente ligada ao poder federal, ao poder de Getúlio Vargas, porque era para isso mesmo, né? A visão de colocar Pedro Ludovico no governo do estado era justamente centralizar o poder nas mãos de Vargas, que colocava tanta confiança nele. A fundação de Goiânia antecipava, por exemplo, a Marcha para o Oeste, uma política que foi formulada por Vargas para integrar o Centro-Oeste e o Norte ao projeto da nação. Inspirado na ideia de interiorização do progresso, a marcha viu o interior como um espaço vazio, atrasado, a ser disciplinado, e Goiás fazia parte disso, né? A ideia era que Goiânia fosse concebida como uma cidade modelo, por exemplo, racional, planejada e símbolo do novo Brasil. A política reforçava a centralização, com o executivo nomeando interventores, expulsando lideranças tradicionais e criando infraestrutura federal, estradas, escolas, presença militar, e tudo isso, claro, fazendo referência àquela marcha para o oeste dos Estados Unidos, que também buscava a modernização da região do oeste. Com o fim do Estado Novo em 45, Ludovico foi afastado, mas ele voltou depois pela via eleitoral, assim como Getúlio Vargas. Ele depois foi eleito senador e continuou com práticas personalistas. Nesse momento de modernização, surgiu a necessidade de construir uma memória oficial para Goiás. E em 32 foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o IHGG, isso em 1933. O IHGG passou a exaltar o bandeirantismo, a ideia de paz social, a continuidade da história goiana e apagou dos registros oficiais os conflitos, as populações indígenas, os negros escravizados e os pobres. Tudo isso faz parte de um projeto simbólico de poder, usado para legitimar tanto as elites do passado, quanto o novo projeto republicano centralizado. Se você chegou até aqui, isso quer dizer que você dominou o primeiro passo para entender Goiás durante o período republicano. Entretanto, não pare por aqui, pois nos próximos vídeos ainda vamos falar muito sobre a história de Goiás.